Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor Jesus. Eu quero convidar você neste momento para que nós possamos começar o nosso culto de louvor, de gratidão ao nosso Deus com uma oração. Amém? Oremos ao Senhor juntos. Soberano Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, porque nós levantamos das nossas camas, porque o ar entra, ó Pai, nos nossos pulmões. Obrigado, Senhor, porque nós temos vida e saúde, ó Deus. O Senhor tem nos dado, ó Pai, a cada dia aquilo, ó Deus, que é necessário para nós. Obrigado, ó Deus, pelos nossos lares, pela nossa cama quentinha, pelas vestes, o calçado. O pão de cada dia, ó Deus, que o Senhor não tem permitido faltar. Obrigada, Senhor, pela tua provisão. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, porque reconhecemos, ó Pai, que não somos merecedores de tão grande amor, de tão grande graça, ó Pai, de tão grande cuidado. E o Senhor, ó Pai, a cada dia cuida de nós. A cada dia o Senhor nos dá, ó Deus, aquilo que necessitamos, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu favor que nos alcança todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos poupado. Ó Deus, nós temos vivido dias difíceis, ó Pai, dias de grande temor, e o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado, ó Deus, da tua igreja, o Senhor tem cuidado, Senhor, das famílias da tua igreja, e nós te agradecemos, ó Pai, por isso. Obrigado, ó Deus, porque a sua igreja permanece firme, ó Pai, pois a sua igreja somos nós. E nós temos, ó Pai, aprendido do Senhor, buscado ao Senhor, ainda que não reunidos, ó Deus, no templo, mas nós temos buscado, ó Deus, a Tua face. E isso não é mérito nosso, ó Deus, isso é um mérito totalmente do Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, por isso, pelo temor que o Senhor coloca nos nossos corações, pelo desejo que o Senhor coloca, ó Deus, em nós, de buscar a Tua face, de aprender mais de Ti. Ó Deus, que neste momento nós possamos nos desligar, ó Pai, de tudo que prenda a nossa atenção, de tudo que possa, ó Deus, de certa forma nos desconcentrar, e que nós possamos, ó Deus, nos nossos lares, com as nossas famílias, cultuar a Ti, ó Deus, entregar um culto de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Deus pelos irmãos, pelos nossos irmãos que de alguma forma, ó Pai, estão passando por alguma dificuldade, ó Deus, algum problema, algum problema de saúde. Eu não sei, ó Deus, quais as necessidades do teu povo, mas o Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece. E eu quero, ó Pai, colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos em Cristo, ó Deus, das pessoas que neste momento assistem, ó Pai, juntamente conosco este culto. Eu não sei, ó Deus, as necessidades, mas o Senhor conhece, ó Deus. O Senhor conhece o mais íntimo dos nossos corações, e eu quero colocar diante de Ti a vida de todos os meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor supra, ó Deus, a necessidade de cada um, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Pois ela é tudo que nós precisamos, ela é tudo, ó Deus, que nós necessitamos. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida que agrade a Ti, ó Deus. Nos ajude a viver uma vida de gratidão ao Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, ó Deus, que o Senhor separou para nós, para que nós possamos juntos louvar a Ti. Obrigada, Senhor. Conduz este culto, que tudo que venha a ser feito, ó Deus, falado, cantado, pregado, ó Deus, que em nome de Jesus suba ao Teu trono de graça como um cheiro suave, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, receba a nossa adoração, o nosso culto, Senhor.
que o teu Espírito Santo intervenha, ó Deus, através das nossas vidas, porque de nós não temos nada de bom, ó Deus, para oferecer. Mas nós pedimos a intervenção do teu Espírito Santo, ó Deus, nas nossas vidas neste momento, e que possamos, ó Pai, cultuar ao Senhor. Fica conosco, Senhor Jesus, abençoe a cada um dos meus irmãos, e nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz, amada igreja. Vamos ler Abacuque 3. Esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado. Tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz e raios de luz saltam da sua mão. Onde se esconde o seu poder, na frente dele vão pragas terríveis e atrás vem doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra? Pegas o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes, as montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar. Quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança, na tua ira, marchaste pela terra inteira. Na tua fúria pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados quando avançavam com uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme, como o de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Amém, igreja? Graça e paz, irmãos. É uma alegria sempre estar com todos vocês para nós aprendermos mais a palavra de Deus, louvarmos ao nosso Deus. E especificamente agora para a gente aprender sobre mais um país, sobre a realidade dos cristãos e orarmos por eles. Então, o país de hoje é o Nepal. Vocês vão ver aí a bandeira, é uma bandeira um pouco diferente. E então vamos aqui a algumas informações do Nepal.
que é o 32º país que a gente está vendo. A gente está vendo 50 países perseguidos de acordo com Portas Abertas, a lista mundial de perseguição do Portas Abertas. Então, o Nepal é o 32º que a gente está vendo hoje. Algumas informações: os cristãos convertidos do hinduísmo, irmãos, que é uma outra religião, enfrentam maior pressão, porque a conversão ao cristianismo, no caso, né, ela é vista como um desvio da fé dos ancestrais. E tanto os convertidos como os membros das igrejas protestantes enfrentam pressão da família, amigos, comunidade e autoridades locais. Acho que eu falo isso, a gente fala muito isso aqui no Momento Missionário, que os cristãos sofrem a partir da família, dentro de casa. Então, a gente tenta sempre se colocar no lugar deles, como que deve ser difícil e muito complicado. Além de vir das autoridades locais, vem a começar da família, dentro de casa. E também as igrejas católicas romanas, as igrejas católicas romanas e as igrejas onde os estrangeiros se reúnem ali, eles enfrentam menos problemas. E de tempos em tempos, irmãos, os radicais hindus, eles aproveitam a instabilidade política em curso ali do país para atacar os cristãos. Então, a gente vê aí como que é a situação. E aqui apresentar alguns pedidos de oração, que houve relatos, irmãos, de igrejas atacadas e cristãos enfrentando violência e sentenciados à prisão. Então, vamos orar para que eles perseverem na fé e que sejam fortalecidos por Deus, em nome de Jesus, tá bom? Vamos também orar, vamos pedir por provisão a Deus, aos cristãos que tiveram que fugir das suas casas e aldeias por causa de ameaças. E também por aqueles que enfrentam restrições legais em nível nacional. Eu comentei isso em outro vídeo também, de nós nos importarmos com os cristãos, porque se nós estivéssemos passando por essa situação e outras pessoas falassem, não, tudo bem, não, é algo bíblico, não precisamos orar. Então, imagina se a gente estivesse passando, se você estivesse passando por essa situação e alguém pensasse assim, não quer dizer que por ser algo bíblico, a perseguição é algo bíblico, mas não é por causa disso que nós não vamos orar, não vamos nos importar com os nossos irmãos, são os seus irmãos na fé. E também vamos orar pelos radicais hindus, irmãos, que eles sejam tocados por Deus e alcançados pelo Evangelho. Estão cegos, precisam de Jesus Cristo, assim como nós estávamos, amém? E aqui, irmãos, eu tenho uma outra informação que eu queria passar para os irmãos a respeito do aborto. No caso, que afeta o Nepal, o país que a gente está vendo hoje. Então, em relação aos abortos seletivos, tá, irmãos? Os abortos seletivos, eles têm custado milhões e milhões de vidas femininas. É exclusivamente femininas, mais vidas femininas que são afetadas. Então, casais em nações muito populosas, como a Índia e a China, eles usam muito, assim, rotineiramente a tecnologia ultrassom para determinar, ver ali se eles estão esperando uma menina ou um menino. E aí, devido ali à forte preferência cultural por um filho homem, o feto feminino ele é abortado. E aqui, de acordo com um relatório de 2007 do jornal britânico de medicina Lancet, ao redor do mundo há 100 milhões de meninas ausentes que deveriam ter nascido, mas não puderam. 50 milhões delas, irmãos, seriam chinesas e 43 milhões seriam indianas. E as demais teriam nascido no Afeganistão, país perseguido que a gente ainda vai ver, na Coreia do Sul, no Paquistão e no Nepal, que é o país que a gente está vendo hoje. Então, é uma realidade muito triste e, como os irmãos viram aqui, em outros países também, não só no Nepal e em outros lugares, nesse caso, né, como as meninas, muitas meninas são
perdem a vida, né? No local ali acaba não tendo mulheres no futuro e aí acaba tendo tráfico sexual de meninas são sequestradas e é uma situação muito complicada, muito difícil. Mas em relação a isso do aborto, vamos orar também nessa situação no Nepal, que é o que acontece. Amém, irmãos? Então fecham seus olhos, vamos orar. É uma realidade e Deus controla, cuida com amor de todas as coisas e cuida do coração de cada filho. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por nós estarmos reunidos. Obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o nosso Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o Nepal, esse país. Colocamos os Teus filhos, Senhor, diante da Tua presença. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, visita os Teus filhos, o coração de cada um. Tenha pena, Pai, em nome de Jesus. Fortaleça os Teus filhos a ficarem firmes na fé, para a honra e glória do Teu nome. Como sabemos, Senhor, há relatos de igrejas atacadas, de cristãos que enfrentam violência e são sentenciados à prisão. Visita, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam permanecer firmes no Senhor e não negar o Teu nome. Em nome de Jesus, que eles não venham a desanimar, só o Senhor pode intervir de uma maneira, Senhor, maravilhosa. Em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam fortalecidos. Fortaleça cada coração, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Visita cada um nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Também te pedimos, meu Pai, por aqueles cristãos que tiveram que fugir das suas casas, das suas aldeias por causa de ameaças, restrições que eles enfrentam, Senhor Jesus, restrições legais. Em nome de Jesus, meu Pai, por favor, tenha pena. Te pedimos misericórdia pela Tua igreja no Nepal, que eles possam permanecer firmes para a honra e glória do Teu nome, que o Teu evangelho possa, Senhor, se expandir, que o Teu reino se expanda para que outras pessoas possam conhecer o Teu nome. Fortaleça a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Tu és fiel, poderoso, cuida da Tua igreja, Tu és um Deus global. Toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. E também te pedimos, Senhor, pelos radicais hindus, Senhor, que não sabem o que estão fazendo. Abra os olhos deles, Senhor, abra os seus corações, que eles sejam tocados por Ti, se assim for da Tua soberana vontade, meu Pai, e alcançados pelo Evangelho. Tu és poderoso, Senhor, e és santo. Perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem e precisam do Senhor, assim como cada um de nós. Em nome de Jesus, colocamos esse país nas Tuas mãos, também a questão do aborto, meu Pai. Em nome de Jesus, visita os Teus filhos, que não venham mais acessar vidas de mais crianças, Senhor, de mais meninas, em nome de Jesus, que essa situação possa mudar, se assim o Senhor quiser, Jesus. Visite, Senhor, a cada menina que pode sofrer com tráfico sexual. Visita as Tuas filhas, Senhor, conforte-as nesse momento. Tu és soberano, poderoso e cuida de todas as coisas. Tu és grande, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Oi, irmãos, a paz. Quero convidar a todos para que neste momento nós possamos louvar a Deus. Amém? Amém. Louvai o nome do nosso Deus. Onde por mim morreu Jesus, vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, sozinho ali o rei ficou. Jesus Messias, o Senhor.
estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver.
eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou, agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Somos filhos de Deus, irmãos. Aleluia. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó
sei que és real e vives em mim. Quero ouvir a voz dos anjos cantando em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto do teu coração, amar a palavra, ouvir tua voz, ver ossos secos, convido outra vez em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas se abalam, demônios fugirão, ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou, o 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 grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas se abalam, demônios fugirão, ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu
Graça e paz aos irmãos. É um prazer, um privilégio estar com os irmãos nesse final de tarde, início de noite, ainda que de forma virtual, mas para compartilhar a palavra de Deus. Então eu já quero pedir, por gentileza, que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Continuaremos no capítulo 4, continuaremos com a exposição desta carta, e só que agora nós estaremos lendo do versículo 21 a 31. Então, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, do versículo 21 a 31. Continuaremos também com o tema a superioridade da justiça pela fé sobre a justiça pela lei. E hoje o caso, vocês se lembrem daqueles 5 contrastes que a gente vem abordando pelo capítulo 4. Hoje o contraste é em relação à história de Sara e Agar. Então peço que você leia juntamente comigo esse texto. Gálatas 4, do 21 a 31. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é nossa mãe. Porque está escrito, alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós estamos aí já algumas mensagens falando sobre o capítulo 4, e nós vimos que Paulo ele tem apresentado uma série de contrastes nesse capítulo. Nós vimos aí, retomando aquele planinho de voo que a gente sempre apresenta, que do versículo 1 a 7, ele faz o contraste entre a nossa condição de escravos debaixo da lei com a nossa condição atual de filhos de Deus. Depois do versículo 8 ao 11, ele demonstra o contraste entre a nossa antiga vida pagã e a nossa vida como cristãos, ou a vida antiga dos Gálatas como pagãos, e a vida deles depois que aceitaram a Cristo. Versículo 12 a 17 e 17 a 20 foi o que a gente viu na última mensagem. Do 12 a 17 a gente vê o contraste entre a mudança de comportamento e de relacionamento dos Gálatas para com Paulo. Antes eles eram receptivos, fizeram tudo para ajudá-lo, receberam ele bem, trataram ele bem, mas depois houve uma mudança, houve um desgaste na relação entre os Gálatas e Paulo. E isso foi na última mensagem, juntamente com o versículo de 17 a 20, onde Paulo faz um contraste, uma comparação entre o seu comportamento como apóstolo com o comportamento dos falsos mestres, os judaizantes que queriam que os Gálatas cumprissem ali a lei, literalmente como uma condição de salvação. Hoje nós vamos ver aí, como eu já disse, lemos inclusive do verso 21 a 31, onde ele faz um contraste entre Sara e Agar. Sara representa a salvação pela fé, e Agar, que era escrava, né? O texto relaciona-se a ela como escrava, a salvação pelas obras. Dentro disso, Paulo ele tem a intenção de apresentar esses 5 contrastes, na intenção mesmo de demonstrar a superioridade do Evangelho em relação à lei.
Nesse texto que a gente leu, ele está usando esse argumento baseado na história de Sara e Agar para mostrar que a justificação pela graça, mediante a fé, é superior e é ela que deve estar ali no centro da vida dos Gálatas em relação a uma possível justificação pelas obras da lei. Esse contexto ainda mostra, o contexto desse texto de 21 a 31, que Paulo continua a refutar os mestres judaizantes que perturbavam ali a igreja da Galácia. Eles adulteravam a verdade e eles tentavam a todo custo aí fazer com que, menosprezando Paulo, menosprezando a mensagem que Paulo havia proferido e pregado a respeito da salvação da fé, incutir na cabeça dos Gálatas que eles, além disso, precisavam cumprir toda a ritualística judaica, que era a circuncisão, guarda dos dias sagrados, do sábado, as questões das dietas alimentares próprias dos judeus. Pegando um pouquinho carona em John Stott, quando ele comenta esse texto do 21 a 31, digamos assim que ele divide isso em 3 estágios. O primeiro é um momento histórico, o segundo é um momento alegórico e o terceiro é um momento de aplicação pessoal. E é justamente pegando aí uma carona nessa divisão que John Stott faz desse texto, é que eu vou estruturar o que a gente vai conversar, vou estruturar o que a gente vai ver nessa noite. O primeiro momento, o primeiro estágio, é um estágio onde Paulo, aí pegando a divisão ali de John Stott, ele lembra da história, que é o verso 21 a 23. Vou ler aqui de novo para te situar aí na sua Bíblia. Digam-me vocês os que querem estar sobre a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Logo no versículo 21, a gente percebe que o apóstolo está chamando aqueles irmãos gálatas e até mesmo os próprios judaizantes que estão influenciando eles, está chamando eles para um debate. Eles precisam ouvir e Paulo precisa falar a eles sobre o que está em jogo aqui. Paulo está chamando eles para um debate. Está chamando os Gálatas e aqueles que se opunham ao ensino verdadeiro, que queriam estar sobre a lei, que queriam rejeitar o evangelho da graça em prol de uma atitude mais legalista em relação à fé. Essas palavras de Paulo, elas estão sendo endereçadas aos legalistas. Tanto os Gálatas que estão indo por esse caminho, como aqueles de Jerusalém que a gente já falou, e que imaginam, de uma certa forma, que por meio da observância de regras, por meio da observância de costumes e de uma liturgia judaica, eles podem ser salvos. Na verdade, Paulo está aqui nas entrelinhas, não só desse texto, mas do capítulo do livro todo. Paulo está acusando aqueles legalistas, acusando aqueles até mesmo que o seguem de transformar o evangelho em cumprimento de lei. Eles, digamos assim, estão supondo que seu relacionamento com Deus depende de uma obediência restrita aos regulamentos, tradições e cerimônias da lei. Uma coisa que precisa estar aqui compreendida e você precisa entender, Paulo ele fala no verso 21, digam-me, vocês os que querem estar sobre a lei. Esse estar sobre a lei, ele é diferente da aparição da lei que aparece no final do versículo 21. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Esse estar sobre a lei é diferente do que ouvir o que a lei diz. Por quê? Esse estar sobre a lei quer dizer, vocês que querem viver a sua vida em relação com Deus, baseado na sua obra, baseado no seu mérito, baseado no seu cumprimento da lei. Esses que querem estar sobre a lei, quem são? São os legalistas, tá bom? Paulo contrasta esses legalistas, esse estar sobre a lei, vivendo debaixo da lei, com o que a lei diz. E o que a lei diz, Paulo remete às Escrituras, à Torá, ao livro da lei. Então, muitas vezes você pode ter alguma confusão,
Poxa, parece que Paulo ele fala mal da lei, ele critica a lei, mas em outros momentos, por exemplo, Romanos 7, do 12 em diante, Paulo ele fala que a lei é boa, que ela é perfeita, ele fala bem da lei. Como é que contrabalanceia isso? Nos evangelhos a gente vê Jesus falando que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Como é que a gente balanceia isso em Paulo? Citando aí George Led, né? George Eldon Led é um crítico, aí, um livro, um autor de um livro de teologia do Novo Testamento. Assim, uma regrinha que a gente pode tirar para essas situações relacionadas à lei. Quando Paulo ele está falando mal ou aparentemente mal da lei, ele está querendo se referir aos legalistas, tá bom? Quando ele está falando contra o cumprimento da lei como método de salvação, estar sobre a lei que nem a gente viu aqui, ele está falando dos legalistas, dos judaizantes. Quando ele fala especificamente bem da lei, ele está se referindo às escrituras, à Torá, aos livros ali do Pentateuco, entendeu? Então é uma forma de você diferenciar e não cair muito nessa confusão. No segundo versículo que a gente leu, verso 22, Paulo, no 21 ele fala, digam-me, e agora ele fala, está escrito. Paulo, ele parte a sua argumentação para as Sagradas Escrituras. E ele cita ali o caso de Abraão, que teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Aqui no verso 22, ele começa o seu argumento, né, baseando esse argumento na história dos 2 filhos, Ismael e Isaque, os filhos de Abraão. Um com Agar, que é Ismael, e outro com Sara, que é Isaque. Para a gente entender o início desse argumento, nós precisamos, assim, digamos que ter em mente alguns textos do livro de Gênesis. E é dentro disso que eu quero compartilhar com vocês. A gente vai passar rapidamente por alguns textos. O primeiro conjunto de textos que eu quero passar de forma bem rápida para os irmãos são os textos de Gênesis 17, 16 e 19 e Gênesis 18, de 9 a 14. São textos que falam sobre a promessa, né? Inclusive a promessa que Abraão teria uma descendência, está lá em Gênesis 15, 4, né? Capítulo 15 todo, onde Deus faz uma aliança com Abraão. No verso 4, ele fala especificamente de um filho, né, que Abraão teria, que seria o herdeiro dessa promessa, né? Ou seja, daria continuidade ao cumprimento dessa promessa que um dia chegaria a nós através de Cristo Jesus. Mas o primeiro, Gênesis 15, 4 já tem uma referência a isso, mas Gênesis 17, 16 e 19, né, se você quiser, marca aí e depois lê. Mas olha só, eu a abençoarei, isso ele fala a Sara, e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Esse é o verso 17. Aí tem uma argumentação, eles demonstram uma certa insegurança em relação a essa fala de Deus, digamos assim. Na cabeça de Abraão, o descendente dele seria Eliezer, que era um servo dele. Aí Deus responde no verso 19, na verdade, Abraão, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Ou seja, Isaque seria a continuidade, em Isaque haveria a continuidade da aliança que Deus havia inicialmente feito com Abraão. Tem o texto também de Gênesis 18, 9 e 14, eu não vou lê-lo, então, mas assim, tem o encontro de Abraão com os anjos, né? E de repente os anjos estão ali com Abraão, e o que acontece? Eles perguntam por Sara. Isso aconteceu nos carvalhos de Manré, e eles perguntam por Sara, e eles falam, olha, Abraão, um deles disse, né, eu voltarei aqui daqui 1 ano e Sara, sua mulher, dará luz a um filho. Só que aí o texto registra que Sara já tinha cessado ali as regras, né, já tinha passado aquela fase de ser uma mulher fértil.
e mostra no versículo 12, estamos no capítulo 18 agora, tá bom, do verso 9 ao 14, que Sara dá aquela risadinha, tipo, né, duvidou, deu aquela risada de dúvida e disse, poxa, depois de velha, meu marido também está velho, ainda vou ter filhos, né? Verso 13, aí então o Senhor, era um anjo até aqui, agora é o Senhor, perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a você e Sara terá um filho. Ou seja, esses textos, Gênesis 17, versículo 16 e 19, ainda você marca aí Gênesis 15, 4 e Gênesis 18, de 9 a 14, digamos assim, são os textos onde estão registradas as promessas de que Abraão teria um filho, ele e Sara, né? E esse filho, que posteriormente foi Isaac, seria ali o herdeiro, seria ali o descendente que daria continuidade em um relacionamento com Deus, para que as promessas, a aliança continuasse, digamos, em andamento, pode-se dizer assim. Um segundo conjunto de textos que eu quero falar com vocês está em Gênesis 16. 16 de 1 a 6 e 15 e 16. O que acontece no versículo de 1 a 6? Em Gênesis 13 aparece Agar na história, uma escrava egípcia. E como passava o tempo e Sara não dava luz, não ficava grávida, aqui em Gênesis 16 o que acontece? Sara chama sua serva egípcia Agar e ela fala, olha, eis que o Senhor me impediu de dar à luz, finalzinho do verso 2 aí de Gênesis 16. O que ela propõe para Abraão? Olha, toma minha serva, né? E por meio dela você vai ter uma descendência. Sara, que aqui é Sarai ainda, propõe isso para Abraão e Abraão ele aceita. E o que acontece? No verso 6, do verso 1 a 6 ele continua, a gente pula para o verso 15 do capítulo 16, onde mostra que Agar deu à luz a um filho a Abraão e Abraão chamou esse filho de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Ou seja, nesse capítulo 16, versículo 1 a 6 e do versículo 15 a 16, a gente vê que Sara tem uma ideia, executa essa ideia, permite que Abraão se deite com Agar, passa o tempo e a Agar tem um filho chamado Ismael. Antes da gente seguir para os outros textos, você pode estranhar esse negócio de Sara passar ali a serva dela para que Abraão se deitasse com ela. Mas a verdade é que na época isso era um costume que existia. Quando uma mulher não podia ter filhos, ela cedia ou permitia que seu marido se deitasse com uma serva sua de confiança para que ela lhe gerasse descendência. E Sara tinha Agar, ela aparece ali em Gênesis 13, 1 e 2 da história, e como torna-se uma agregada da família, e é isso que acontece. Esse conjunto de textos que eu li para você, eu chamo isso de textos que nos mostram o paliativo que Sara e Abraão fizeram para tentar fazer com que a promessa de Deus se cumprisse nesse sentido. Eles tentaram ali fazer algo que, digamos, Deus disse que não precisaria, que Deus tinha um jeito para que a descendência se realizasse. Não precisava Sara ter feito isso. Uma tentativa humana de fazer o trabalho de Deus. Mas mais para frente a gente entende isso. O que acontece? Próximo conjunto de textos é um texto pequenininho, é um texto de Gênesis 21, de 1 a 5, onde é o cumprimento da promessa. Porque o que acontece? Aos 86 anos, Abraão ele tem um filho com Agar, e passa-se o tempo, e o que acontece? Deus cumpre a promessa por meio de quem? Por meio da idosa Sara, aquela que não poderia ter mais filhos, e ainda Abraão sendo ainda mais velho. Vamos ler aqui rapidamente Gênesis 21, de 1 a 5. Marca aí, depois você lê, tá bom? O Senhor visitou Sara, como tinha dito, olha, Deus tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Deus cumpriu a promessa. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho.
a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Percebe? Deus havia dito, cumpriu. Sara realmente ficou grávida, tanto ela como Abraão na velhice. Em que momento? No tempo que Deus falou que ia acontecer. Não lá no tempo que Sara e Abraão fizeram uma artimanha ali para tentar adiantar ou cumprir a promessa. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Olha o versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. Quando nasceu Ismael de Agar, ele tinha 86. Passou 14 anos e nasce Isaque. Passou o tempo, mas Deus cumpriu a sua promessa. Uma coisa que é interessante aqui a gente ver, seguindo o texto, a gente já terminou aí os textos que a gente viu em Gênesis, voltamos para Gálatas agora 4, versículo 23, que o versículo 23 nos fala o seguinte: o filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. É bem o que está aqui nesses relatos que eu passei para vocês aqui de uma forma bem rápida. A gente vê nesse versículo 23, segundo a carne é o filho da escrava. Segundo a carne, Abraão e Sara, eles não queriam, digamos assim, esperar o tempo de Deus ou para o cumprimento da promessa, ou eles duvidaram um pouquinho, tiveram alguma insegurança, de forma que eles tomaram o assunto para resolver da sua própria forma. E qual foi a própria forma deles de resolver o assunto? Agar, vem cá, deita com Abraão para ele ser pai. Então, assim, Abraão se une a Agar, a serva egípcia, e ela concebe, né, dá luz aí a Ismael. Esse nascimento de Ismael é o resultado, digamos assim, de um esquema, de um paliativo, digamos, como eu falei anteriormente, carnal. Não foi algo que Deus planejou, que Deus ordenou, que Deus disse. Em algumas versões, aqui na versão que eu li, na NAA, né, está carnal. Em algumas versões está natural. É simplesmente algo feito com o planejamento, com o poder, com a vontade humana, tá bom? Hernandes Dias Lopes ele fala o seguinte: é como homens tentando ajudar a Deus, tá bom? Então pensem nisso, guardem essas informações. Se Ismael é segundo a carne e ele é filho da escrava Agar, no finalzinho do verso 23 tem mediante a promessa, filho da mulher livre. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Se Ismael nasceu fruto de um arranjo humano, se eu posso dizer assim, Isaque é o contrário. Ele nasce mediante o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão e a Sara. Deus interveio na vida de Sara milagrosamente, de forma que ela, mesmo estando velha e idosa, naturalmente impossibilitada de ter filhos, ela tenha filhos. E também capacitou Abraão para que isso ocorresse, tá bom? Nem Sara e nem Abraão, naturalmente, pelos meios naturais, teria condições de gerar um filho. Mas aí que Deus vem e intercede para que isso aconteça, né? Augusto Nicodemos Lopes nos fala que foi um nascimento miraculoso, pois Deus estava usando o seu poder para cumprir suas promessas. Ou seja, Ismael e Agar estão relacionados com a carne, com as intenções e pensamentos humanos, com o esforço humano de cumprir a vontade de Deus ou de ver a promessa de Deus se cumprindo. Sara e Isaque, eles estão ligados à promessa. Vejam o texto do versículo 23. Mediante a promessa, pela promessa. O nascimento de Isaque ocorreu na maneira que Deus havia dito. Antes da gente pular para a segunda parte da história, né? Uma aplicação rápida. Paulo, nesse texto, ele consegue extrair da história dessas duas mulheres e de seus filhos uma lição que é importante. Era importante para os Gálatas e é importante para a gente. Por quê? Ele utiliza essa história para estabelecer um contraste entre a dependência da lei, né? O período
em que o momento em que as pessoas queriam viver cumprindo a lei para se chegar a Deus, e o tempo da graça, ou seja, o momento em que em Cristo Jesus, Cristo ele cumpre cabalmente a plenitude da lei, e por meio dessa obediência dele, nós nos achegamos a Deus. Então, assim, a gente vê que Paulo usa essa história, esse contraste entre Sara e Agar, Ismael e Isaque, carne pela carne e mediante a promessa, para nos chamar a atenção para esses, digamos, dois processos de salvação. Um pela carne, caso de Agar, Ismael, e o outro mediante a promessa, caso de Sara e Isaque, e posteriormente Jacó, e a história rola e acaba chegando em Cristo e acaba chegando em nós. Agora eu quero passar para os irmãos, nós vamos entrar no ponto 2, que é do versículo 24 a 27. Nos versículos de 24 a 27, nós vemos aí a questão da alegoria das duas alianças. Vamos ler aqui o versículo 24 a 27. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre, e ela é a nossa mãe. Verso 27, porque ela está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Uma primeira questão aqui é essa questão de quando Paulo fala, olha, estas coisas são alegóricas. Isso aí nos remete à questão de alegoria. E como reformados, né, a gente sempre preza pela leitura literal do texto, e aí a gente vê Paulo usando essa alegoria. O que seria uma alegoria? Assim, no sentido mais antigo, tempos de patrística, tempos aí medievais, muitos se esmeraram eles acreditavam que um texto tinha um significado oculto, né? Um significado assim além do literal. E assim, o que acontece é que muitas vezes muitas pessoas extrapolavam. Tem os casos de Orígenes, de Filo, dos rabinos hebraicos, no tempo do tempo medieval, ali na época de Lutero, por isso que Lutero bateu muito forte nisso. E nesses casos, muitas vezes as pessoas viam 3, 4, tem casos até dessas pessoas desse tempo que viam 7 sentidos para um texto. Ou seja, imagina a confusão que dava. Então, assim, para a gente reformado, fica meio estranho ouvir essa palavra, dá até arrepio, né? Mas veja bem, muito possivelmente Paulo, talvez ele não esteja usando a palavra alegoria, nesse sentido, que é um sentido até distorcido, que começou a ocorrer no decorrer do tempo. Ele não está falando sobre sentidos ocultos e extraídos do texto de Agar e Sara, da história de Agar e Sara. O que a gente pode entender que Paulo esteja fazendo aí é algo mais parecido com o recurso de interpretação bíblica que a gente chama de tipologia, ou seja, histórias ou instituições de Israel de alguma forma representam algo que simbolizava uma realidade futura, ou muitas vezes algo até mesmo espiritual. O que dá para a gente dizer é que Paulo usa essa história de Sara e Agar, não procurando sentidos ocultos e escondidos, como o Calvino fala desse pessoal, né, torturando o texto até achar alguma coisa, mas Paulo usa essas histórias como ilustração para uma verdade espiritual. E aqui, ele já fala de cara. Por que ele está usando Sara e Agar? É porque essas mulheres são duas alianças.
Sara e Agar representam duas alianças. E o que é aliança, né? Aliança ou pacto é um acordo firmado, um acordo firmado entre Deus e o homem. A gente vê em Gênesis 15, né, onde Deus firma um pacto ou uma aliança com Abraão. Anteriormente, né, havia o pacto ou aliança das obras, ali no Éden, Adão e Eva e Deus, havia ali um pacto onde Deus se relacionava com eles e os abençoaria, e eles tinham uma série de tarefas a serem executadas. Já em Abraão, que é muito tempo depois, esse pacto é refeito, porque lembre-se, Adão e Eva quebram o primeiro pacto das obras. Em Abraão esse pacto é refeito, ele é renovado, onde a condição sine qua non para que o homem desfrutasse desse pacto era a fé. E Deus, ele continuaria em relação ao homem no estado de pacto. Então, assim, o versículo 23, a parte B, uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. A primeira aliança que é definida nesse texto é a aliança com Agar. E percebam que ela é uma aliança do Monte Sinai, né? Sinai lá é o monte onde é muito ligado a Moisés, né? No deserto de Sinai, a concessão da lei. Moisés teve um bom pedaço da vida dele naquele lugar. E percebam que a aliança de Agar, que também significa aliança no Monte Sinai, ela dá luz a quê? A filhos para a escravidão. Um detalhe aqui da época é que quando um homem tinha um descendente por meio de uma escrava, o descendente já nascia escravo. Ele não era um herdeiro legítimo da herança. Então percebam que aqui o filho Ismael era filho de Abraão, teria ali todos os benefícios disso, porém ele ainda era filho da escrava, não era filho de Sara. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e assim corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava dos seus filhos, verso 24, 25. Deus, ele dá a lei a Moisés e ao seu povo no Monte do Sinai, por isso que Moisés passou um bom tempo lá. E onde fica isso? Fica na Arábia. E um detalhe importante, esse território da Arábia se tornou um lugar que posteriormente os descendentes de Ismael eles habitariam ali, eles viveriam ali. Portanto, o que Paulo fala usando esse texto de Sara e Agar não é algo arbitrário, porque tem uma relação. A escrava gerou um filho escravo, corresponde ao quê? A aliança mosaica. Essa aliança da lei que foi dada lá no Monte Sinai, na Arábia, é uma aliança que gera o quê? Filhos para a escravidão, tá? A gente precisa ter noção de que a lei está baseando a sua salvação no cumprimento de normas e regras previstas pela lei cegamente, ela escraviza, ela não salva. Quem quer ser salvo por meio da lei, do cumprimento todo, se torna de fato não um livre, mas um escravo. Não um salvo, mas um perdido. Nesse versículo ainda 23 e 24 aqui, né? Perdão, 24 e 25, né? Paulo ele ainda fala sobre Jerusalém atual. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Por que ele faz referência a Jerusalém atual? Porque Paulo está fazendo uma descrição do judaísmo da época que ele vivia, na qual Jerusalém era a capital, ali havia o templo. Então, assim, na época de Jesus e de Paulo, os fariseus, eles haviam transformado a lei num cumprimento sucessivo de regras. Eles pegaram a lei e, vamos cumprir tudo isso aqui para a gente ter um relacionamento com Deus, ser considerado povo de Deus. E além de cumprir isso, eles inventaram um monte de outras coisas. Ou seja, os fariseus, nos tempos de Jesus e posteriormente de Paulo, eles sobrecarregaram a lei com tamanho quantidade de regulamentos e de regras a mais, que tornou um fardo. A lei que Jesus fala, a lei
somente que Jesus fala que ela é boa, os fariseus tinham tornado ela algo insuportável. Essa é Agar, tá bom? Refere-se ao Monte Sinai, ela gera escravidão, ela é na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Jerusalém atual, antro de corrupção, de legalismo. A Arábia, que posteriormente foi a terra dos ismaelitas que brigam com os judeus até hoje. E tudo isso simbolizando Agar, que gera para a escravidão. Porém, o verso 26, nós vemos que, mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela não é nossa mãe. Se Agar representa a aliança mosaica firmada no Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, por contraste, logo, Sara representa a aliança com Abraão. Lembre-se, Gênesis 15, tá bom? Uma aliança baseada na graça e na misericórdia de Deus. Os filhos que nascem dessa aliança são livres, assim como Isaac. A antiga aliança de Agar gera filhos para a escravidão. A nova aliança em Cristo Jesus, né, que é mediante a promessa feita a Abraão lá atrás, gera pessoas livres, gera filhos de Deus que nascem do reino de Deus, porque embora venham a este mundo aqui, eles na verdade não são daqui, eles pertencem ao reino celestial, eles pertencem ao céu. Perceba que, falando de Agar, Paulo usa o termo Jerusalém atual, né? E falando de Sara, ele fala Jerusalém lá de cima, não é a Jerusalém do futuro, é a Jerusalém lá de cima. Sara é a esposa legítima que teve um filho segundo a promessa. Ela representa a Jerusalém celestial. E aqui, quem vai estar na Jerusalém celestial? Serão os judeus? Serão os judeus que cumprirão a lei, os legalistas de plantão? Não, é a igreja. E por quem é composta a igreja? Pelos crentes em Cristo Jesus. Tanto judeus que creem em Cristo como seu Senhor, como os gentios. Jerusalém é um tipo que Paulo usa para representar a igreja. A Jerusalém lá de cima, a cidade de Deus, é a mãe de todos os crentes. Os crentes estarão com a Jerusalém lá que vem do alto. Todos os crentes, a igreja triunfante que se chama, né? Que é o conjunto de todos os crentes, de todos os tempos, de todos os lugares. Crentes em quem? No cumprimento da lei? Não. Crentes em Cristo Jesus. Logo, os Gálatas que quisessem, digamos, fazer parte desse grupo, desse ajuntamento, dessa igreja triunfante, o que teriam que fazer? Teriam que repelir imediatamente a proposta dos judaizantes. Aqui não, estar sob a lei não. Nós amamos a lei, nós reconhecemos ela como palavra de Deus, mas o cumprimento dela não nos garante salvação, mas sim o cumprimento feito em Jesus Cristo. Ou seja, por meio de Cristo, o perfeito que cumpriu sem mácula, sem pecado, eu posso ser salvo. E Paulo continua esse argumento no verso 27, o seu argumento, né? Onde ele cita aqui um texto de Isaías 54:1. E esse texto, a princípio, ele se dirige, né? Verso 27 aqui, a gente não vai ler, mas esse texto ele se dirige, a princípio, aos exilados do cativeiro babilônico. E o que ele está fazendo aqui, o sentido original desse texto, é uma comparação da condição do exílio, é Isaías falando isso, né? Sobre o juízo divino. Isaías compara essa condição do exílio sobre o juízo divino à condição de uma mulher estéril, finalmente abandonada por seu marido, e em contraste o seu estado futuro depois da restauração, ou seja, o estado de uma mulher fértil, que tem mais filhos do que as outras. Em outras palavras, Deus promete que depois do retorno, o seu povo será mais numeroso que antes. Então, essa promessa feita em Isaías 54, ela teve um cumprimento literal, mas ainda parcial, né? Ela se cumpriu, mas não parcialmente, na restauração dos judeus à terra prometida.
Porém, Paulo ele pega esse texto e ele fala o seguinte: mas o cumprimento espiritual, diz Paulo, está no quê? No crescimento da igreja. Uma vez que o povo cristão, os crentes em Cristo, é que são a verdadeira descendência de Abraão. De todas as tribos, de todas as raças, de todos os lugares. Os que creem em Cristo são, na verdade, os descendentes de Abraão. Paulo está citando esse texto para dizer que a Jerusalém celestial crescerá mais do que a Jerusalém terrestre do verso 27. Era como se Isaías estivesse profetizando, digamos assim, que o cristianismo se tornaria maior que o judaísmo, né? Ou seja, meus irmãos, precisamos guardar que a lei, ela não pode dar vida nem fertilidade. O legalismo, ele é algo estéril. Se as igrejas da Galácia tivessem se rendido ao legalismo, elas ficariam estéreis. E essa regra vale para qualquer igreja, inclusive nos dias atuais. Precisamos permanecer firmes na graça, confiarmos na graça e não em nenhum mérito, nenhuma obra nossa. E a aplicação para isso é que a gente está vendo até aqui que o apóstolo Paulo está traçando uma descendência que começa lá em Abraão e Sara e termina em nós hoje. A promessa feita a Abraão, da descendência numerosa, mais numerosa que a areia do mar, e a promessa de um filho, ela se cumpriu tudo foi cumprido mediante a promessa, e ela chega até hoje. Sara gerou um filho segundo a promessa, e isso corresponde a Jerusalém celestial, que é a mãe dos cristãos. Os seguidores de Cristo são, portanto, filhos da promessa, como Isaque, os legítimos filhos de Abraão. Então, precisamos confiar em Deus, precisamos nos apegar à graça de Deus, precisamos viver uma vida que honre e que glorifique a Deus pela fé por meio de Cristo Jesus. E aí a gente viu os dois momentos até agora, né? Um momento de uma lembrança histórica, onde Paulo ele começa a citar aí a história de Sara e Agar, do verso 21 ao 23. Depois ele explica, ele fala que Sara e Agar simbolizam as alianças, duas alianças, verso 24 a 27. E agora nós vamos partir para o terceiro momento, que é o momento da aplicação dessa alegoria. O momento em que Paulo, ele, depois de explicar a história e fazer ali os seus respectivos links entre a história de Sara e Agar o verdadeiro sentido, né, para os Gálatas, ele faz a aplicação dessa alegoria. Estamos agora no verso 28 a 31, e a ideia que Paulo tem aqui é fazer a aplicação pessoal. Ele evoca, num primeiro momento, os eventos históricos, ele explica esses mesmos eventos, e agora ele faz as devidas aplicações, que servem, um detalhe, tanto para a igreja da Galácia, como para nós em nossos dias. Ela é a palavra de Deus. Primeiro, no verso 28, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Paulo ele faz uma declaração forte aqui, porque apesar da oscilação dos Gálatas e de repente de considerar estar sendo seduzido pelos judaizantes, Paulo ele chama esses crentes do quê? De irmãos, tá bom? Mais para trás a gente viu que Paulo ele dá o argumento dele, ele faz um argumento forte na defesa do evangelho e chamando os Gálatas na razão, aí ele dá uma aliviada. Meus irmãos, a mesma coisa aqui. E ele fala para eles o seguinte, olha, que embora pressionados e seduzidos pelos falsos mestres, ele tinha convicção de que eles eram filhos da promessa com Isaque e não filhos da escravidão como Israel. Somos filhos, em Cristo Jesus, filhos da promessa. Então, assim como os Gálatas foram seduzidos, estavam sendo seduzidos para uma vida de cristã, pelo cumprimento de regras e ordens e coisas desse tipo, precisamos nos lembrar hoje que somos filhos da promessa. Que tudo que eu faço na minha vida cristã, na minha prática de fé, não é para comprar o favor de Deus,
comprar um merecimento por parte de Deus. Não. É como retribuição, como gratidão a algo que ele fez por mim há muito tempo atrás. Uma declaração forte que Paulo dá no verso 28. E, meus irmãos, agora eu falo, meus irmãos, nos lembremos disso. A graça de Deus, sola gratia. Depois, no verso 29, dessa aplicação que Paulo faz da alegoria, como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim acontece também agora. O texto que a gente precisa ter em mente aqui é uma outra história, digamos, de Gênesis, né? É o versículo 8 e 10 do capítulo 21 de Gênesis. Por quê? Vou ler aqui para a gente contextualizar. Versículo 8 do capítulo 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Ou seja, os meninos tinham crescido. Ismael, que era o mais velho, né? Abraão foi pai com 86 anos, então ele tinha em torno de 17, né? E Isaac era mais novo. Nessa cerimônia, Ismael zombou, ele caçoou do seu irmão, né? E assim, como no passado, Ismael ridiculariza Isaac e também os seus descendentes espirituais ainda hoje. Quem são os descendentes espirituais de Ismael? São aqueles que confiam na carne. Por quê? Eles são filhos da escrava, eles também são escravos. De quem? Escravos da lei. E o que eles fazem? Eles perseguem os filhos livres, os filhos de Sara, os filhos da promessa, os filhos daquele que confiam em Cristo Jesus, aqueles que nascem do Espírito. E aqui tem uma grande certeza, que Paulo usa esse momento de Gênesis 21, né, que a gente leu a partir do versículo 8, para nos deixar alertas. Os legalistas existiram, continuam existindo e existirão enquanto assim Deus o permitir. Os legalistas, eles se levantarão para perseguir a igreja de Deus. E quem é a igreja de Deus? São os filhos da Jerusalém lá de cima. São os filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. O cumprimento cabal da promessa feita a Abraão lá em Gênesis. Essa tensão entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac, entre os filhos da lei e os filhos da promessa, entre os escravos e os livres, é algo que é uma guerra que não tem trégua, constante, por toda a história, em todos os momentos. Os crentes, na verdade, eles podem esperar, tem duas certezas dentro disso. Uma é da perseguição, que a gente sabe, hoje em dia, que existem cristãos em várias partes do mundo sendo perseguidos, algumas perseguições mais abertas, outras um tanto veladas. Até em países livres e democráticos a gente vê essa perseguição mais velada. E essa é a primeira certeza. Como filhos espirituais de Deus por meio de Cristo, seremos perseguidos. Mas, por outro lado, nós temos o privilégio da herança. O privilégio da herança mediante a promessa. O privilégio da herança por sermos herdeiros, por sermos filhos de Agar, né, por meio de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que você é rejeitado pelos homens, você, eu, todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, a igreja verdadeira, triunfante, são amados por Deus. Como o quê? Como filhos e como herdeiros. Isso é algo que a gente não pode esquecer jamais. Por outro lado, nós temos uma ordenança. O versículo 30, Paulo remete à história de Gênesis 21, 8 a 10 que nós lemos. Aí ele fala o seguinte: se lá atrás ele disse, pois está escrito, aqui ele fala, mas o que diz a Escritura? Ela diz, manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre.
Assim como Sara deu ordem a Abraão para lançar fora da casa Agar e Ismael, porque Ismael estava zombando de seu filho Isaque, também nós devemos lançar fora o quê? Nós devemos lançar fora da nossa vida espiritual todo tipo de legalismo carnal, todo tipo de cumprimento de regra rígida, com o quê? Com o objetivo de nos tornarmos salvos ou de comprarmos o favor de Deus. Não há, na verdade, meus irmãos, aliança entre a confiança nos méritos de Cristo e a aliança na confiança da carne. Não existe nenhum tipo de harmonia entre a fé em Cristo e a confiança nas obras pessoais, nas obras das suas próprias mãos. Os verdadeiros herdeiros da promessa de Deus a Abraão não são os filhos de descendência física, o povo judeu lá, Israel, bonitinho, mas sim quem? Os filhos da descendência espiritual, os crentes, que podem sim ser judeus convertidos a Jesus, mas também os gentios de toda parte, de toda tribo, de toda raça. A rejeição aqui não é aos judeus em si, né? Mas aos judeus incrédulos. O judeu quer ser salvo? Ok, ele tem que aceitar a Jesus como seu único suficiente Salvador. Tem que reconhecer Jesus como o Messias o Messias prometido. O judeu tem que se arrepender dos seus pecados, como eu e você, como o gentil. Esses são os filhos espirituais. Todos aqueles que creem em Cristo, quer judeus, quer gentios, são herdeiros de Abraão. E, por fim, aqui uma constatação final. Verso 31. Portanto, irmãos, Paulo chama os Gálatas de irmãos novamente, somos filhos não da escrava, mas da livre. E aqui Paulo ele arremata o seu argumento, dizendo aos crentes da Galácia que Paulo, os crentes da Galácia, eles eram filhos da graça, filhos da livre, filhos de Sara, descendentes, filhos mediante a promessa e não a lei. Consequentemente, digamos assim, a nossa conduta, nossa vida de prática, nossa praxis, ela deve expressar essa fé. Somos salvos pela graça em Cristo Jesus, ok, tá. Mas no dia a dia, como é que a gente vive essa liberdade que temos em Cristo Jesus? Se somos filhos da livre, devemos viver essa liberdade em vez de viver como escravos a regras, a costumes, a mantras ou coisas desse tipo. Pois apenas em Cristo, eu e você, os Gálatas, o judeu, ele pode se tornar um verdadeiro herdeiro das promessas, receber a graça e desfrutar da liberdade que só Deus dá. Por sinal, liberdade, no finalzinho aqui do capítulo 4, está terminando, já abrindo o leque para mais um assunto em Gálatas, que é a questão da liberdade a partir do capítulo 5. Mas aí a gente fala em outro momento. E a aplicação da aplicação, digamos assim, né? Dos versículos 28 a 31, Paulo faz a aplicação do que ele vem falando desde o versículo 21. Agora, a aplicação para a gente, olha, Paulo está reafirmando para os Gálatas, para mim, para você, que a gente não tem nenhuma razão para dar ouvido os Gálatas, aos missionários judaizantes que queriam fazer eles cumprir a lei na marra, que pregavam o evangelho baseado no mérito humano, e a mim e a você também. A gente não tem que ficar dando ouvido para mensagens, dê isso, pague isso, compre isso, ande assim, ande assado, para que Deus seja favorável a você. Cumprimento de regra, de coisas baseadas no mérito humano, em obras da minha mão, é escravidão. Os Gálatas haviam sido salvos pela graça de Deus, e eu e você, irmão, você é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Sendo assim, eu e você, somos filhos de Abraão e Sara e descendentes de Isaque, nascidos segundo a promessa. Os Gálatas, eles eram cristãos livres, estavam querendo voltar para a escravidão, né? Estavam sendo tentados a voltar para a escravidão. Eles eram crentes livres, nascidos segundo o Espírito, herdeiros de Deus. Assim somos eu e você. Que motivos? O que é tão importante? O que é tão chamativo para a gente largar esse favor imerecido de Deus
e levar ou tentar levar uma vida cristã baseada no cumprimento de regras e tarefas e procedimentos. Na verdade, isso tudo, esse cumprimento de regras e tarefas, era o quê? Somente escravos. E esses escravos, eles vão ser lançados fora, igual nos de Gênesis 28, lança fora o filho da escrava e a escrava. Eles não vão herdar não serão herdeiros como Isaac. Isso é o destino do legalista, do que vive uma religião baseada em formato, em estereótipo, em coisa externa, em cumprimento de procedimentos e regras. É ser lançado fora, tal qual o filho de Agar e a própria Agar, porque eles não têm direito à promessa. Só tem direito à promessa aqueles que são filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, nesse momento a gente chega à conclusão da pregação, da mensagem, onde nós vimos aí do verso 21 até o verso 31 do capítulo 4 dos Gálatas, Paulo fazendo uma lembrança, do momento, de um período histórico, de um momento histórico, caso ali Sara e Agar, ele lembra dessa história. Isso vai do verso 21 até o verso 23. Depois, aí do verso 24 ao 27, ele faz uso da alegoria das duas alianças, uma aliança em Agar e outra em Sara. E aí, do verso 28 até o final do capítulo, o versículo 31, ele faz uma aplicação dessa alegoria. Agora, algumas coisas que a gente, para fechar, a gente precisa arrematar aqui. Do estudo, da leitura desse texto, a gente pode extrair algo que diz respeito à interpretação da Bíblia. A gente vira e mexe Paulo usando os textos bíblicos para refutar os seus inimigos. Paulo, ele tinha autoridade apostólica, ele era inspirado e iluminado, tanto para escrever como para detectar no texto do Antigo Testamento coisas que passariam talvez desapercebidas pela grande maioria das pessoas. Por exemplo, nesse caso da história de Sara e Agar, ele faz isso, usa isso como um tipo, uma ilustração para uma verdade espiritual, que é a salvação pela fé, em contraste com a salvação pelas obras. Ele pode fazer isso porque ele é um dos apóstolos de Cristo Jesus, tá bom? E hoje em dia, algum outro tipo de cristão pode descobrir sentidos ocultos nas histórias narradas no Antigo Testamento, no Novo? A resposta é não. Não temos a inspiração para produzir textos como os escritores sagrados. Não somos apóstolos, não tem apóstolo hoje. Como diz aí Augusto Nicodemos Lopes, apóstolo bom é apóstolo morto. Mas, vamos lá. Nós não somos apóstolos, não existe apóstolo mais. Existiram uns do tempo de Jesus, o próprio Paulo um pouquinho depois, mas a nossa interpretação nunca vai ser livre de erros, nem vai ser infalível. Nós hoje não recebemos assim de Deus a condição de revelar coisas ocultas como os apóstolos tinham a capacidade dada pelo próprio Deus. Tudo que nos é para ser revelado já nos foi revelado. O fundamento da igreja é o Evangelho, são as palavras dos apóstolos, dos profetas, dos evangelhos. A interpretação da palavra que a gente viu hoje, não é arbitrário. Paulo ele não sai dando tiro e catando as coisas no escuro. A interpretação que Paulo faz ter uma relação Sara e Agar com a verdade que ele está transmitindo. Tem uma relação teológica, histórica entre os fatos que aconteceram em Gênesis com o que Paulo está falando aos Gálatas. Paulo ele faz essa interpretação com profundidade e autoridade de um apóstolo. Ou seja, para a gente fechar esse ponto, tem muita gente que está falando bobeira, falando asneira, dizendo que está escrito na Bíblia. São interpretações de homens,
São interpretações que estão alheias à vontade de Deus revelada em seus escritos. Por isso, conheçamos a palavra de Deus, nos esforcemos, nos esmeremos no estudo da palavra de Deus e fujamos desses homens. Tá? Paulo não era um desses homens. O que ele fez tem assim, a autoridade de um verdadeiro apóstolo de Cristo. Cuidado com as interpretações erradas da Bíblia. Tá? Um outro ponto, eu me lembrei, né, de uma palavra do pastor Paulo do Vale. Ele é professor de grego e do Novo Testamento lá do seminário Martin Butzer. Porque assim, a gente olha para o problema dos Gálatas e imagina assim, mas eu não quero me circuncidar, Deus me livre. Eu não quero guardar sábado, eu como carne de porco, adoro um torresminho. Eu não acho que eu preciso deixar de comer minha carne de porco para ir para o céu. A gente pensa que esses problemas parecem ser distantes. Esse legalismo que os Gálatas estavam ali, né, sendo convidados a viver, digamos assim, parece que é uma coisa distante da gente. Tá? Não tem nada a ver comigo. Mas parece-me, baseado até nessa palavra do pastor Paulo Vale, que de alguma forma, ainda que meio diferenciada, a gente acha possível se justificar diante de Deus por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente faz. Eu sou pastor, eu posso. Eu sou pastor, eu tenho um privilégio maior. Lá no fundinho do coração, muitas vezes a gente tem a esperança de que nós vamos ser aceitos por Deus por sermos pessoas boas, por não sermos assim tão ruins quanto os outros aí fora, porque fazemos as coisas de uma determinada forma, vestimos um determinado tipo de roupa, temos um determinado tipo de linguajar, seguimos uma cartilha da igreja, algo assim. Muitas pessoas têm lá no fundinho, bem escondidinho, esse pensamento. Precisamos ter convicção de que quem pensa assim não nasceu de novo. Nem do Espírito e nem da promessa. Na verdade, está vivendo segundo a carne e é tão escravo quanto o filho de Agar. Quando a gente quer se salvar desse modo, sem depender da promessa de Deus, é algo que nos remete à trama ali de Sara e Abraão, envolvendo a escrava Agar. Abraão e Sara, eles dão um jeitinho humano para alcançar a promessa de Deus. Eles não estavam, digamos, essa é uma atitude de quem não depende da promessa de Deus, da promessa de salvação que está revelada na Escritura. Pensa, se Deus fosse nos tratar com base em nosso merecimento, o que seria de nós? Pensa que se Deus fosse nos tratar de acordo com o nosso merecimento, o que nós mereceríamos? O pastor Euclésio, ele sempre falava assim, ele fez um favor para uma pessoa, a pessoa falou, pastor, eu vou orar para que Deus dê tudo o que o senhor merece. Ele fala, não faz isso não, irmão, por favor. Por quê? Pegando um gancho do pastor Euclésio, o que nós merecemos por definição? Merecemos o inferno. Pois essa é a condenação que merecemos, porque somos pecadores. Quem insiste em se justificar por meio de obra, de mérito próprio diante de Deus, é um filho de Agar, é um que vai ser lançado fora, que não vai fazer parte da herança. Vive na escravidão e é lançado fora. Tenhamos cuidado. Por outro lado, precisamos enfatizar que a única esperança que temos de ser perdoados, de sermos aceitos por Deus, é única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. O descendente de Isaac, aquele que veio ao mundo, a este mundo, morreu numa cruz pelo meu pecado, que ele derramou o seu sangue para pagar a minha culpa, a nossa culpa. Ainda temos dentro disso lembrar que Ismael perseguiu Isaac, e logo somos perseguidos. Eu sou perseguido e você vai ser perseguido. E existem cristãos que são perseguidos com uma intensidade louca por esse mundo, terminando pagando com a sua própria vida. Os filhos de Deus, é uma outra verdade, a última,
Eles vão sofrer perseguição nesse mundo por causa de Cristo. Porém, apesar da perseguição, você é livre. Sabe por quê? Não é porque você faz algo, fala algo, é algo. Mas você é livre por causa que é um filho da promessa. Você não é livre para pecar, mas é livre para servir a Deus. Nesse sentido, cabe sempre haver um motivo de gratidão, de louvor por tão grande redenção de Deus em nossa vida. Cabe dentro da gente sempre ter um motivo para louvar a Deus pela maravilhosa aliança da graça, por meio de Cristo Jesus, no qual eu e você, nós obtemos perdão pleno dos nossos pecados. Nós temos a promessa que Ele nos receberá em glória, onde desfrutaremos do que nos está reservado, como o quê? Como livres, como verdadeiros filhos e herdeiros de Deus. Sendo assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que possamos viver as nossas vidas pela graça, nos desfazendo de tudo que nos quer aprisionar e nos ligar a cumprimentos, a mérito, a obra humana, mas confiarmos somente em Cristo Jesus. Eu quero terminar esse culto orando e dando a bênção apostólica. Ó Deus, nós te agradecemos por tão grande salvação. Te agradecemos, ó Deus amado, porque somos herdeiros, somos filhos, somos da aliança de Sara, somos filhos de Abraão, mas tudo isso não por merecimento, não porque temos, não porque somos, mas porque em Cristo Jesus o Senhor se tornou propício a nós. Eu oro pelos meus irmãos, oro pela igreja, oro por todos aqueles, ó Pai, que nesse momento estão se sentindo só, estão se sentindo abatidos, estão se sentindo necessitados da Tua graça. Os abençoa, Pai. Cuida dos Teus filhos. Toma-os em seu braço e os ajuda nos momentos de dificuldade. A todos os meus irmãos e as minhas irmãs. A todos aqueles, ó Pai, que precisam e estão carentes do Senhor. Dentro disso, ó Pai, eu te peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo em todo lugar, em todo rincão deste mundo, em todos os tempos, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos, uma boa noite. Que Deus os abençoe.